Olá, turma do 4º ano. Eu sou a professora Marta Justino e vamos dar continuidade às nossas aulas de língua portuguesa. O conteúdo de hoje é convenções da escrita, concordância nominal. E o objetivo da nossa aprendizagem é compreender a variação da palavra em relação a gênero e número. E aí a gente vai fazer meio que uma revisão das classes de palavras substantivo, adjetivo e artigo, tá certo? Então a nossa aula de hoje vai ser uma revisão desse conteúdo que eu acredito que vocês já tenham visto, concordância nominal. Antes, a gente vai, aqui estão as habilidades, tá? De acordo com a BNCC, que é identificar em textos e usar na produção textual a concordância entre artigo, substantivo e adjetivo, concordância de grupo nominal, atentando para a produção de sentido. Então vamos lá. Vou corrigir com vocês, falar um pouquinho sobre o desafio da nossa aula anterior. Então na aula anterior a gente falou sobre conto. E aí eu trouxe para vocês um conto sobre a origem do canto de Irapuru. E deixei como atividade extra para vocês, uma atividade desafio, para que vocês descobrissem, pesquisassem qual é a origem da lenda da Vitória Régia. Então, a Vitória Régia é uma planta, né? E aí a gente vai ver agora qual é a origem, né? Qual é a história que conta, né? Qual é o mito, qual é a lenda sobre a origem dessa planta aí, que é linda, tá certo? Vamos ver. É só um resumo, tá? Então, a Vitória Régia é uma planta aquática originária da Amazônia. Então, ela é de origem lá do Amazonas. Inspirados pela beleza da planta, os povos indígenas contam uma linda história. E a história que eles contam eles explicam que a origem da planta aquática, que é símbolo lá da Amazônia, segundo a lenda, originalmente, uma índia se afogou e após se inclinar no rio para tentar beijar o reflexo da lua, por quem ela estava apaixonada, ela se afogou. Então diz a lenda que a índia Nayá era a mais bela da tribo, porém ao ver Jaci, que para os índios é a lua, refletida nas águas do Iguarapé, ela desejou ir morar com ela no céu. E aí ela virou uma estrela. Então dizem, né, que é a lenda da Nayá, a índia Nayá, que era apaixonada pela lua, pela Jaci. E aí uma certa noite ela foi lá na beira do rio e viu o reflexo da lua. Então ela achou, né, que se ela fosse ao encontro das águas, ela iria se encontrar com Jaci. Mas aí ela morreu afogada. Então essa é a lenda da Vitória Régia, tá? Contada pelos índios, tá certo? Então vamos para o nosso conteúdo de hoje. Hoje a gente vai trabalhar concordância nominal. O que é isso? O que é concordância nominal? Então, a concordância nominal é a relação que se estabelece entre as classes de palavras, entre os nomes. É o que faz com que os substantivos concordem com os pronomes, com os artigos, com os adjetivos, entre outros, tá? Ali tem pronome, mas a gente vai atentar apenas em artigos e adjetivos, tá certo? Hoje, basicamente, a gente vai ver essa concordância do substantivo com os artigos e também com os adjetivos. Vamos revisando. Concordância nominal. E aí a gente precisa saber o que é substantivo. Se você esqueceu o que é substantivo, eu vou lembrar para vocês. Substantivo é a palavra que nomeia os seres, as coisas e os sentimentos. Então, tudo que nos rodeia, todas as coisas têm um nome. Tudo tem um nome. Eu tenho um nome, eu estou usando esse aparelhinho aqui, o nome dele é óculos. Então, é um substantivo. Óculos é um substantivo, tá certo? Meu relógio aqui é o relógio, é um substantivo. Meu nome, Marta, é um substantivo. Só que Marta é um substantivo próprio, porque é meu nome, tá certo? E a gente tem que lembrar que quando a gente vai escrever um nome próprio, a gente escreve ele, inicia com letra maiúscula, tá certo? É diferente de escrever mulher. Mulher escreve com M minúsculo.
Homem com M minúsculo. Mas se eu dar um nome para este homem, por exemplo, Marcos, então eu vou colocar Marcos com M maiúsculo, tá? Então vamos lá. Existem 9 tipos de substantivos. Então a gente sabe que substantivos são os nomes, né, que nomeiam as coisas, e existem 9 tipos de substantivos, que são comum, próprio, concreto, abstratos, coletivos, composto, simples, primitivos e derivados. Nossa, é muito, não é? Então, assim, eu acredito que vocês também já tenham estudado sobre substantivos comuns, que são os nomes comuns, gato, pato, lápis, né? Os próprios que eu acabei de falar, que são o nome das pessoas, nome de lugares, né? O nome da cidade, por exemplo. O nome da nossa cidade é Vitória, Vitória de Santo Antão. A gente escreve Vitória com V maiúsculo porque é um nome próprio da nossa cidade. Concreto, que é aquilo que a gente pode pegar, né? Então eu vou dar um exemplo da palavra bola. Bola, tá? É um substantivo comum e também é concreto, porque a gente pode pegar na bola, a gente vê a bola. Os substantivos abstratos são aqueles que a gente sabe que existe, mas a gente não vê, a gente sente. Por exemplo, a gente sabe que existe saudade, a gente sente saudade, é um sentimento, mas a gente não vê, né? Fome, a gente sente fome, mas a gente vê a fome, pode pegar a fome? Não, então é um substantivo abstrato. Os coletivos, ele está relacionado à coleção. Então, um exemplo, eu tenho um peixe, um peixe. Mas se eu tiver vários peixes lá no meu aquário, é um cardume, tá certo? Composto são aqueles substantivos que são escritos com 2 palavras. Então, por exemplo, guarda-chuva, tá? E é separado pelo hífen. Guarda-roupa, guarda-sol. Os substantivos simples, uma única palavra. O primitivo e o derivado, tá? O primitivo, por exemplo, eu vou usar a palavra bola novamente. Bola é uma palavra primitiva, mas se eu falar bolada, já é uma palavra derivada da palavra bola. Então, bola é uma palavra primitiva e bolada é uma palavra derivada, porque vem da palavra bola. Então, a gente consegue, aí tem 9, né, 9 características, para a gente classificar os substantivos, tá certo? Vamos ver agora, relembrar artigo. Artigo é a palavra variável que acompanha um substantivo indicando o gênero masculino e feminino e o número singular e plural. Os substantivos, os artigos, eles são classificados em definidos, o, a, os e as, e os indefinidos, uma, uns e umas. Onde é que a gente usa os artigos? Então, vamos lá. Eu vou formar uma frase. A bola, que é o meu substantivo lá do outro slide, a bola é pequena. Então, a bola, tá certo? Eu preciso acompanhar o substantivo com um artigo. Como bola é uma palavra feminina, eu vou ter que usar a bola, tá certo? Agora, se eu digo assim, o homem caiu, eu vou ter que usar o artigo o, porque homem é masculino, então o homem, tá certo? Os artigos indefinidos, por que são indefinidos? Porque a gente não sabe quem foi. Por exemplo, se eu falar o homem, eu estou definindo qual foi o homem. Mas se eu disser assim, um homem, qualquer homem, eu não disse qual era o homem, tá? Então, definido porque a gente define, indefinido porque não está definido. E a nossa última classe, adjetivo. Adjetivo é toda palavra que caracteriza o substantivo, indicando-lhe qualidade, defeito, estado, condição e etc. Os adjetivos, assim como os substantivos, eles podem ser simples, compostos, primitivos, derivado e pátrio. Então, como é que funciona? Os substantivos simples, tá? Substantivo que vai dar uma característica ou vai dar uma qualidade ao substantivo. Então, bola pequena, tá? A bola é pequena, pequena é o estado da bola, ela é pequena, tá certo?
Deixa eu ver aqui outra frase de um adjetivo simples. Solidão. A solidão é sozinho, está sozinho. É um adjetivo. Composto, são formados por duas palavras. Primitivo, assim como no substantivo, é uma palavra primitiva, é o derivado que vai derivar outra palavra. Por exemplo, triste, tristeza, tá? E pátrio. Pátrio é relacionado à nacionalidade. Então, eu sou brasileira. Então, brasileira é um adjetivo pátrio, ok? Vamos lá. Concordância nominal, substantivo, artigo. Observa bem aí que eu tenho o ratinho, o gato e o galo. Isso é um título de uma fábula. O ratinho, o gato e o galo. Observa que está acompanhando aí a palavra ratinho, é a letra O, tá certo? E que está acompanhando todos eles porque estão no gênero masculino, tá certo? O ratinho, o gato e o galo. Ratinho, masculino, gato, masculino e galo, masculino. Então, ratinho, galo e gato são substantivo. E a letra O, que está acompanhando, é o artigo, tá? E é um artigo definido, tá certo? Porque está definindo quem é o ratinho, quem é o gato e quem é o galo, tá certo? Então, observa que o artigo, ele está sempre acompanhando o substantivo. Vamos lá. Eu agora vou substituir, eu vou alterar o gênero, tá certo? Aqui no primeiro eu tenho o ratinho, o gato e o leão. Eu agora vou alterar o gênero do masculino para o feminino. Então, vai ficar a ratinha, a gata e a galinha, né? Porque o feminino de galo é galinha. Então, vai ficar a ratinha, a gata e a galinha. Olha só, eu agora tirei o O do ratinho e coloquei A, porque eu alterei o gênero do masculino para o feminino. Então, a ratinha, a gata e a galinha. Agora eu vou alterar o número, tá? Com relação a número agora, eu vou alterar do singular para o plural. Então, eu tenho o ratinho, o gato e o galo. E eu vou alterar para o plural. Então, vai deixar de ser ratinho e vai ser vários. Então, vai ser ratinhos. Vai deixar de ser um gato e vai ser gatos. Vai deixar de ser galo e vai passar a ser galos. Então, ó, eu tenho aqui ratinhos, gatos e galos. E aí eu mudei também o artigo que está acompanhando, porque esse artigo ele tem que concordar com o substantivo. Se o substantivo está no plural, ratinhos, meu artigo também vai ter que estar no plural, os ratinhos. Gatos está no plural, então meu artigo, os, vai ter que estar também no plural. Galos está no plural. Então, o artigo que acompanha também tem que passar para o plural. Então, isso é concordância, quando há concordância. Eu não posso colocar, eu não poderia deixar ali o ratinhos. Não concorda, tá? Então, tem que concordar. O substantivo tem que estar concordando com o artigo. Agora, a gente vai ler um trechinho da nossa fábula. O ratinho, o gato e o galo. Preste atenção aí, tá? Escuta direitinho. Certa manhã, um ratinho saiu do buraco pela primeira vez. Queria conhecer o mundo e travar relações com tanta coisa bonita de que falavam seus amigos. Admirou a luz do sol, o verdor das árvores, a correnteza dos ribeirões, a habitação dos homens e acabou penetrando no quintal de uma casa na roça. Sim, senhor, é interessante isso. Examinou tudo minuciosamente, farejou a tulha de milho e a estribaria.
Em seguida, notou num terreiro um certo animal de belo pelo, que dormia sossegado ao sol. Aproximou-se dele e farejou, sem receio nenhum. Nisso, aparece um galo, que bate as asas e canta. O ratinho, por um triz, não morreu de susto. Arrepiou-se todo e disparou como um raio para a toca. Lá contou à mamãe as aventuras do passeio. Olha só, isso é só um trechinho, tá, da fábula. Essa fábula é de Monteiro Lobato. Essa fábula trata de um ratinho que saiu para conhecer o mundo. E aí, quando ele chegou lá num determinado quintal, ele viu o gato. Ele achou o gato muito bonito. E também tinha o galo. Só que ele ficou assustado com o galo. E a gente sabe que, na verdade, quem é o inimigo do rato é o gato, né? O galo não faz mal nenhum para os ratos, né? Então, essa fábula, ela serve de alerta, como, por exemplo, ela traz uma aprendizagem, né? As aparências enganam, né? A gente não pode deixar se levar pelas aparências. E o rato, ele acabou deixando se levar pela aparência. Ele achou que aquele gato peludo, muito bonito ali, quietinho, paradinho, não tinha perigo nenhum. Mas como o galo bateu as asas e cantou, ele se assustou, né? E na verdade não era isso. Na verdade era o rato que é o gato que é o perigoso. Tá certo? Então vamos fazer uma atividade sobre esse texto, sobre essa fábula. Olha só, nós vamos alterar o gênero e o número da fábula, tá? Vamos alterar, nós vamos transformar de masculino, que é o gênero, masculino e feminino para o feminino, e o número singular e plural. Então, ela está no singular e ela está no masculino. Nós vamos transformar ela para o feminino e no plural. Então, no lugar de ficar o ratinho, o gato e o galo, vai ficar as ratinhas, tá? Então, o ratinho eu vou substituir por as ratinhas. O gato vai ser as gatinhas e o galo, as galinhas, tá certo? Eu fiz a substituição, eu transformei, ó, vou voltar para vocês observarem direitinho. O ratinho passou a ser as ratinhas, o gato, as gatinhas e o galo, não vai ser as galas, né? Vai ser as galinhas, né? Porque o masculino de galo é galinha. Então, as galinhas. E aí a gente vai também transformar um trechinho do texto, tá? Eu tenho aqui, certa manhã, um ratinho saiu do buraco pela primeira vez. Mas como eu transformei, né? Eu troquei. Ele não é mais um texto masculino, ele agora é feminino e no plural. Então, certa manhã, eu vou substituir um ratinho por umas ratinhas. Olha aí, certa manhã, umas ratinhas. Ali eu tenho saiu do buraco. Só que, como foram várias ratinhas, eu não posso usar saiu do buraco. Eu vou ter que concordar esse verbo aí lá com o meu substantivo. Eu não vou poder saiu, né? Eu vou ter que colocar também no plural. Então, saíram, tá? Ó, saíram. Como não tem só um buraco mais, tá no plural, então saíram dos buracos, tá certo? Pela primeira vez. Queria conhecer. Queria eu vou utilizar para um ratinho só, mas aí agora eu tenho várias ratinhas, então queriam, tá? Vai ser queriam. Queriam conhecer o mundo e travar relações com tantas coisas boas, com tantas coisas bonitas, de que falavam, aí agora é suas amigas. Olha só, vou mostrar para vocês aqui uma coisa, tá? Porque tá aqui, ó.
Queriam, tá? É aqui, tá certo? Essa palavrinha substitui essa. Suas está substituindo essa aqui. E amigas, tá certo? Então, a gente vai ler. Queriam conhecer o mundo e travar relações. Tá certo? Travar relações bonitas de que falavam suas amigas. Ok? Vamos lá. Admirou a luz do sol, o verdor das árvores, a correnteza dos ribeirões, a habitação dos homens, e acabou penetrando no quintal de uma casa da roça. Observa que tem aí as palavras que estão grifadas. Admirou, era um ratinho só. Então, eu vou ter que transformar essa palavra, colocar ela também no plural. Então, admiraram, tá certo? Eu vou usar admiraram. Acabou, eu também não vou poder colocar acabou. E acabaram, tá? Então, vamos lá, ó. Admiraram, acabaram nos quintais de umas casas. Olha só, acabaram penetrando nos quintais de umas casas da roça, certo? Fica tudo no plural, ok? E aí a gente tem a concordância nominal, substantivo e adjetivo. Então, ó, o adjetivo ele deve concordar em gênero e número quando se refere a um único substantivo. Então, ó, o macaco enfurecido foi para a parte de trás da jaula. Enfurecido, que vocês estão vendo aí em vermelho, ele está concordando, tá, com macaco, porque está no singular. E as macacas enfurecidas foram para a parte de trás da jaula. Então, ó, vamos observar aqui junto comigo. O macaco enfurecido, ó, macaco enfurecido, tá certo? Então, ó, aqui está no singular e também está no masculino. O macaco enfurecido. E aqui está no plural, as macacas, e também está no feminino, enfurecidas. Tá certo? Então, enfurecidas está concordando com macacas. Eu não poderia colocar as macacas enfurecidos, tá? Não concordam, tá certo? Quando um ou mais adjetivos modificam dois ou mais substantivos que antecedem, há duas possibilidades de concordância. Então, vamos ver aqui, ó. Colocar aqui para vocês verem. Então, ó, o macaco e a macaca enfurecida foram para a parte de trás da jaula. Essa enfurecida aqui são duas maneiras que eu posso usar. Essa é a primeira. Eu posso concordar apenas com o último substantivo, o substantivo mais próximo do adjetivo. Então, se o substantivo mais próximo é macaca, eu posso concordar o adjetivo com ele, tá certo? E não concordo com esse aqui, tá? Mesmo aqui tendo macaco, aqui vai ser enfurecida, porque o substantivo que está mais próximo é macaca, tá certo? E o segundo modo que eu posso fazer essa concordância é a seguinte, ó. O macaco e a macaca enfurecidos, tá? Eu coloquei num plural, porque são os dois. Então, eu estou colocando num plural, eu estou colocando toda a frase num plural. O adjetivo refere-se a todos os substantivos, flexiona em números. Então, ó, aqui ele vai só flexionar, ele só vai mudar, alterar o número, tá certo? De singular para o plural, porque eu estou me referindo a macaco e a macaca. E lembrando, nesse caso, o adjetivo deve ficar sempre no gênero masculino, tá certo? Porque vocês podem dizer, mas professora, aqui tem macaca, aqui tem enfurecidos. Mas nessa concordância que a gente usa, sempre fica no masculino. Por exemplo, se eu tiver assim, o homem e a mulher eu vou ter que usar sempre o masculino, ok? E resumindo, o que a gente aprendeu hoje? Que a concordância nominal se dá em gênero, do masculino para o feminino e vice-versa. A gente precisa concordar o substantivo, tá certo? O artigo, tá? Masculino, feminino, singular e plural.
Se dá também em número, que é o singular para o plural e plural para o singular e vice-versa. E quando o adjetivo flexiona em gênero e número, quando se refere a um único substantivo, tá certo? Que foi aquela frasezinha lá do macaco que eu coloquei para vocês. Quando são dois, aí a gente tem duas maneiras de a gente fazer. A gente pode flexionar de acordo com o último substantivo mais próximo ou transformar essa qualidade, esse adjetivo em um adjetivo no plural, tá? E lembrando que esse adjetivo, ele vai sempre estar no masculino, tá certo? Então, por hoje é só. Obrigada a todos e até a nossa próxima aula. Tchau para vocês!